Glória a Deus, a paz do Senhor a todos que estão em casa nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Nosso tema da nossa mensagem, nossa reflexão essa noite é porque a Bíblia nos ensina que o alvo deve ser Jesus. O que é que você imagina com essa palavra? Porque a Bíblia nos ensina que o alvo deve ser Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade na tua casa, na tua presença. Senhor Jesus, me dá entendimento para trazer mais uma palavra para os teus filhos que estão em casa, nos assistindo. Aleluia. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros. E nos leva, meu Deus, debaixo das tuas asas, onde estaremos bem seguros. Porque só em ti encontramos a verdadeira salvação, que ela está em Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em casa, por glória, em 1 João, o capítulo 5, dos versículos do 1 a 5. Que diz, vamos ler: todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi, porque dele foi gerado. Assim sabemos que amamos o Filho de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí, gente, nós cremos com certeza que Jesus é o Filho de Deus. Nosso tema: porque a Bíblia nos ensina que o alvo deve ser Jesus. Por que o alvo deve ser Jesus? Porque ele morreu na cruz para nos salvar. Não existe amor maior do que o de Cristo. Lembrando, Jesus é exemplo, é amor, é verdade. Seguir Jesus significa buscar o inexplicável, viver conforme os ensinamentos de Deus, refletindo o seu caráter perfeito e cumprindo a sua vontade. Qual é a vontade do Senhor? Que nós obedecemos Ele, independente de qualquer situação ou circunstância. Diversos versículos reforçam a ideia de que Jesus é o modelo perfeito a seguir e que devemos mirar nele como guia para a nossa vida espiritual. Só em Jesus encontramos o caminho para a salvação, só nele. Se hoje Jesus perguntasse a você: se tu me amas, o que é que tu responderia? Claro que iremos responder: claro que te amamos, Senhor. E se ele respondesse: essa é a minha ordem hoje, para mim e para você: cuidem uns dos outros, porque essa é a minha vontade, um cuidar do outro. Você responderia o que a Jesus? Que iria cumprir a vontade dele ou iria pensar? Lembre-se, Jesus é o alvo de todo cristão. Qual é o teu alvo mesmo? Ou a tua prioridade? A nossa prioridade é servir Jesus, é seguir. Em Hebreus, a palavra de Jesus nos encoraja a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé.
Está lá em Hebreus 12, o 2, que diz: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Em Efésios 5, do 1 ao 2, diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filho amado, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma suave a Deus. E aí, gente, que amor é esse? Deus se entregou por nós, sem medir esforço nenhum. Em João, 1 João, o 2, o 6 diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se hoje eu e você diz que estamos com Cristo, andamos com Cristo, temos que dar testemunho, andar como ele andou. Como andar como Jesus andou? Como fazer isso? Vamos lá. Viver em amor, primeiro ponto. Jesus mostrou o amor incondicional por todos, inclusive por aqueles que o rejeitaram. Busque amar o seu próximo, mesmo em situações difíceis. Conforme Jesus ensinou em João 13, o 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu amei vocês. Devem amar-se uns aos outros. Como isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E aí, quer dar testemunho que vocês são discípulos do Senhor? Ame o seu irmão, ame uns aos outros com sinceridade. Vamos lá. Segundo ponto: pratique a humildade. Jesus não buscava a glória para si, mas servia aos outros com humildade, como demonstra em Filipenses. Jesus servia aos outros com humildade, ele demonstra na sua palavra, e nós lemos, está lá em Filipenses 2, do 5 ao 9, que diz: seja a tua atitude, vocês, a mesma de Cristo Jesus. É o tema. Vamos para o versículo, que diz: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Tenha uma atitude humilde e esteja disposto a ajudar. E aí, gente? Estamos dispostos a ajudar os nossos irmãos em uma palavra de conforto? Terceiro ponto: busque a oração. Nós devemos buscar a oração em todos os momentos da nossa vida. Jesus frequentemente se retirava para orar, mostrando a importância de se conectar com Deus. Exemplo: Jesus orava para se
conectar com Deus. E nós temos que seguir o seu exemplo. Em Mateus 14, 23, diz: reserve um tempo para oração e comunhão com Deus. Reserve um tempo da sua vida para orar, para ter comunhão com Deus. Seja obediente à vontade de Deus. Jesus sempre seguiu o propósito divino, mesmo quando enfrentava dificuldades, como vamos ler em Lucas 22, 42, que diz: procure entender e cumprir a vontade de Deus em sua vida. Oh, glória! Procure entender. Como é que entendemos a vontade de Deus? Lendo a palavra, orando, escutando conselhos de quem tem mais experiência. Oh, glória! Cultive também o perdão. Jesus perdoou até aqueles que o crucificaram. E aí, você perdoa aquele que fala mal de você? Nós devemos perdoar, sim, e incentivá-lo ele a seguir Jesus. Lucas 23, o 34, oh glória! Aprenda a perdoar e evite guardar ressentimento, pois o perdão traz a paz. Traz a paz. Perdoe para ter paz. Se guardar alguma coisa dentro de você, guarde amor, paz, fé. Não guarde ódio, raiva e rancor. Isso pode destruir uma vida inteira. Seguir esses princípios que você pode até refletir. Esse princípio reflete o caráter de Cristo. Viver como ele viveu. Nos ensina a viver como ele viveu. Lute para ficar firme em meio às lutas. É um dever para nós que somos cristãos lutar. Permaneça firme na fé. Realmente é uma missão importante para nós cristãos. A Bíblia nos incentiva a perseverar diante das dificuldades e a manter nossa confiança em Deus. Confie sem duvidar. Em 1 Coríntios 16, o versículo 13 diz: estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. A luta para ficar firme envolve confiança constante em Deus. E aí, para ficar firme precisamos ter fé e confiar em Deus sem duvidar. Buscar refúgio e força só em Cristo. Mesmo estando em meio à tempestade. A leitura da palavra é essencial, ela muda todo entendimento, todo pensamento contrário. Quando você começa a se envolver com as Escrituras, ela nos muda. A Bíblia nos guia, fortalece para enfrentarmos os desafios do mundo. A oração é essencial para quem quer conhecer Jesus. A oração contínua, ela muda qualquer situação. A comunhão com Deus é essencial para nos mantermos no caminho certo. Quando congregamos junto com os irmãos, nós ficamos mais fortes. Lembrando, o propósito maior é seguir Jesus, é seguir o seu chamado. Ele nos dá direção. Quando procuramos servi-lo, ele nos dá a direção, ele nos guia no caminho certo. Vamos lá.
Com Jesus, eu aprendi que a minha força, ela vem do Senhor. E com Ele permanecerei firme, mesmo em meio às tempestades. Eu confiarei nele. Confiarei nele. Confiaremos nele. Lembre-se de que o alvo é Jesus. Sempre vai ser Ele o nosso alvo. Enquanto vivemos aqui na terra, lute. As dificuldades sempre vai existir. Se alegre na dificuldade, cante louvores, agradeça a Deus por tudo que acontece na sua vida. Tudo tem um propósito, nada foge do controle de Deus. Não se esqueça disso, tudo está sob o seu controle. O dia de hoje, o dia da manhã, o futuro está nas suas mãos. Quer ter um futuro abençoado? Clame ao Senhor, se humilhe ao Senhor, que Deus ouvirá a sua oração, a sua petição. Lembre-se, a prova, ela aperfeiçoa a fé. Se conseguir passar pela prova, vai ser aprovado. A prova nos fortalece, nos faz ser crentes melhores. Amém? Fiquem na paz, que Deus os abençoe. Amém.